Vamos lá. Em um momento difícil, antes da era Edo, acho que era Edo, né? Tá falando do Japão, era Edo. A Tarashimura era governada por um líder injusto, impiedoso e ganancioso. Ele ergueu um muro dividindo a vila entre os mais ricos e os mais pobres, deixando aqueles menos favorecidos morrerem na miséria. Um dia, 6 guerreiros fizeram uma enorme rebelião para derrotar o governante e trazer justiça e paz para aquela terra. Após a queda do líder, esses 6 heróis montaram seus próprios clãs em diferentes áreas do terreno. A paz reinou por aquela terra durante 12 anos, mas agora uma legião está ameaçando trazer mais uma guerra. Katsu, o herdeiro de um dos 6 clãs, irá fazer de tudo para que isso não aconteça junto com o seu amigo. Bem simples a ideia, né? Então, beleza, você tinha ali um lugar injusto, 6 guerreiros tornaram esse lugar justo, e agora tem gente querendo supostamente trazer a injustiça de novo. Me parece bem simples o que seria trabalhado aqui. Daria até fazer um one shot bem curto, na verdade, onde a gente apresenta aqui esse contexto rapidamente em 2, 3 páginas, né? Esse contexto da injustiça, dos 12 anos de paz, e aí beleza, a gente segue ali o Katsu, vê um pouquinho da vida dele para poder entender essa paz, né, que a vila ali tá vivendo, que essa região, essa cidade tá vivendo. Afinal de contas, a gente precisa sentir, já que o lance da história, né, o conflito da história é a paz ser ameaçada, a gente precisa entender essa paz e gostar, digamos assim, né, se identificar com essa paz para que a gente sinta a ameaça de acabar com essa paz. Então a gente precisa conhecer o Katsu, que é o protagonista da história, em meio a como é a vida dele nesse ambiente de paz. E aí a gente se afeiçoar tanto a ele, ao amigo dele, à vila, às pessoas da vila, etc. Talvez seja necessário ali algumas páginas com uma coisinha ali acontecendo de apresentação mesmo para a gente se importar com isso, para que quando for definido, olha, tem uma nova legião vindo, eles são, sei lá, de um novo império que está se erguendo, etc. Eles querem conquistar aqui a vila, querem agregar a vila ao império, e isso com certeza vai acabar com a paz que a gente lutou aqui durante 12 anos, né? E aí o leitor vai estar engajado com a história, pô, de beleza, vamos defender a vila. E aí eu acho que o lance vai ser realmente, né, o quão a gente vai se importar com a vila e com essa paz a ponto de conseguir comprar toda a trajetória. Eu acho que não só o Katsu e o amigo podem ser os protagonistas, mas talvez possa ter um protagonista, entre aspas, protagonista de cada clã, né? Talvez um personagem ali mais importante de cada clã e sendo o Katsu o grande líder. E talvez uma coisa que dê para trabalhar exatamente na história é o fato de você estar em 12 anos de paz. Ou seja, quando a gente está num ambiente de guerra, num ambiente caótico, as pessoas obrigatoriamente, elas são, né, obrigadas, são levadas a se tornarem mais fortes, e fortes em todo sentido da palavra possível, para aguentar sobreviver naquele mundo injusto, naquele mundo duro, naquele mundo com guerras, com conflitos, etc. Em compensação, quando a gente está no ambiente de paz, as pessoas naturalmente se tornam mais enfraquecidas, digamos assim. Elas vão cultivar mais a arte, a cultura, a beleza, etc., porque elas estão no ambiente de paz. Ninguém precisa acordar e treinar que nem um condenado, afinal de contas, você não está ali treinando para sobreviver. Se você estiver treinando, é mais pela arte, tanto que durante uma época de paz no Japão, o lance da espada virou uma questão de arte, uma questão de, vou treinar, mas não era treinar para ter um combate real, para ir para uma guerra, mas sim treinar só para treinar, só pela arte de lutar e etc., realmente considerando aquilo como uma coisa cultural. E aí pode ser esse o caso da história, onde você tem o Katsu e vários dos membros ali desses clãs, né, treinando com uma coisa cultural. Então eles são as pessoas que sabem lutar, mas eles sabem lutar ali num ambiente controlado, onde ninguém vai se ferir, onde ninguém vai morrer de fato. E aí nesse momento eles precisam agora colocar isso aí à prova em lutas onde as pessoas vão morrer. E aí talvez seja exatamente um dos conflitos interessantes a ser colocado para que a gente tema pela segurança das pessoas, da vila, daquela paz ali que está sendo ameaçada. As pessoas aqui não estão acostumadas a lutar, enquanto os guerreiros que estão vindo de lá, que estão acostumados com a guerra, etc., eles estão vindo e eles estão acostumados. E agora a gente precisa aprender a se defender, aprender a lutar aquilo que a gente desaprendeu naqueles 12 anos. E isso pode levantar uma discussão, e eu sempre falo aqui sobre como uma história ela pode ser mais interessante se ela tiver um tema, uma discussão a ser abordada acima, né, ali dentro da trama, mas acima dos acontecimentos normais e tal, da empolgação da luta, da graça da comédia, da piada, etc. Ou mesmo do momento dramático ali, sei lá, de uma morte, de uma perda, etc. Mas ter ali
um tema em si, uma discussão em si, e aqui pode abordar essa discussão exatamente sobre a paz, né? Sobre o que significa a paz e essa questão aí da luta, da guerra, de o ser humano está sempre em guerra e que a paz talvez torne as pessoas um pouco mais fracas, talvez um pouco mais ingênuas, e se isso é bom, se isso é ruim, sabe? É claro que a paz é algo bom, só que quando você está em um ambiente de paz, você precisa ao mesmo tempo se preocupar com a defesa porque outras pessoas estão num ambiente de guerra e pode exatamente acontecer isso. Então é uma discussão que existe no nosso mundo hoje, né? Inclusive sobre a bomba atômica, por exemplo. Fala, né? É justo que alguns países só tenham a bomba atômica, afinal de contas é o poder de destruir uma outra nação. Pô, mas se todas as pessoas tivessem, algumas nações vivem em guerra, algumas nações vivem em conflitos, algumas nações são governadas por completos malucos, que se tivessem acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de arma que pode destruir uma nação, talvez já teriam usado, já teriam destruído e o mundo já estaria numa outra guerra, né? Muito se diz que a gente só não teve uma terceira guerra mundial até hoje, exatamente por conta da bomba atômica, né? O fato das pessoas, né, de alguns países terem a bomba atômica, e se eles decidissem usar essas bombas, o mundo inteiro estaria destruído, faz com que a guerra não aconteça, que ela fique meio que por debaixo dos panos, que ela fique ali só na Guerra Fria mesmo, só na ameaça, porque se ela se escalasse de verdade para o uso de uma arma dessas, acabou o mundo. Exatamente, né? Aí fazendo propaganda do meu outro mangá, eu já fiz aqui uma propagandinha de Makai do meu outro mangá. Exatamente o que acontece em Hooligan, né? Acontece uma terceira guerra mundial e essa guerra acaba com a sociedade como a gente conhece. Então, é algo que dá para talvez trabalhar nessa história aqui. Essa questão das armas, de ter um exército ativo, que talvez quando você está em paz você não precisa disso. Isso parece inútil, mas se você corre o risco de ser invadido, aquilo se faz útil, se faz necessário de alguma forma, por mais infeliz que seja, né? Esse é o mundo que a gente vive, é um mundo onde você pode ser atacado e quando você for atacado você precisa estar preparado, infelizmente. Viu? Como dá, mesmo numa história que parece simples, dá pra gente abordar uma discussão um pouco mais profunda a respeito da nossa sociedade e fazer o leitor pensar, botar o tic-tac para funcionar e pensar sobre o próprio mundo onde ele vive e a própria situação da vida dele. Isso seria muito legal.